Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas, né? O nosso trabalho é a respeito do mapa semântico como estratégia multissensorial de scaffolding, na evocação do vocabulário em língua inglesa. Né? Então, as alunas pesquisadoras somos eu, Jéssica e a Larissa, sob a instrução da professora Fabiana e da professora Jaqueline. No próximo slide, a gente está observando aqui um pouquinho de como ficou, então, a estrutura do nosso trabalho. Passamos ali pela introdução, os objetivos, a hipótese, a fundamentação teórica que nos embasou, né, durante toda essa pesquisa e a metodologia. Passamos, então, pelas considerações finais e as referências. Então, no próximo slide nós temos. A primeira coisa é que esse trabalho é a parte da primeira... esse trabalho é a primeira parte de todas as pesquisas que a gente vem desenvolvendo no nosso projeto. Preciso ressaltar que eles são diferenciados porque, vocês como puderam observar, nós não temos a amostra de resultados, não temos a análise dos mesmos. Por quê? São trabalhos que estão expondo as reflexões de toda a pesquisa realizada com base no levantamento teórico que nós temos feito desde então. Então, esse trabalho é parte desses estudos realizados na primeira edição do projeto, que tinha também como foco a questão de práticas pedagógicas, tudo bem? Nessa primeira edição do projeto, eu comecei como aluna bolsista pelo DALEM, e a nossa colega Larissa, que vai falar já, começou como aluna voluntária. E depois, nessa segunda edição, eu continuei sendo bolsista, e ela também é bolsista pelo DALEM. Uma coisa bastante interessante da gente ressaltar na mesmo caminho, é que enquanto a primeira edição focava na questão de práticas pedagógicas, ou seja, desenvolver atividades pensando na questão multissensorial, essa segunda etapa nos leva a uma reflexão que visa a expansão da capacitação docente. Então, a primeira era mais voltada à questão das atividades, montar e ver como que a questão multissensorial é na prática de sala de aula, e a segunda é a capacitação docente, porque há muitas discussões, inclusive no meio acadêmico, de então, como que a gente pode capacitar os professores para se apropriarem dessa abordagem, para se utilizarem dessa abordagem. A partir disso, então, eu e a Larissa, como integrantes do projeto, daremos continuidade à pesquisa, então, com a coleta de dados, e que será vista mais à frente com ela. Passando adiante, temos, então, os objetivos gerais, né? Primeiro objetivo geral, que é investigar a eficácia da utilização de estratégias multissensoriais do mapa semântico, ou Semantic Mapping, no ensino da língua inglesa para adultos. Como nós vimos em algumas apresentações, e eu reforço aqui, originalmente essa teoria toda do multisensory era aplicada a alunos, tanto crianças quanto adultos, que tivessem algum impairment, né, alguma dificuldade de aprendizagem na língua, ou então alguma questão assim de ordem médica mesmo. No entanto, na atualidade, ele vem sendo amplamente estudado e amplamente utilizado nas salas de aula. E é com esse objetivo que o projeto se coloca aqui, nessa apresentação do CEPEL, para mostrar para todo mundo o que nós estamos lendo, o que nós estamos produzindo, e agora, nessa segunda fase, como essa coleta de dados vai acontecer. E por um objetivo mais específico, nós temos o explorar de técnicas da percepção e também da evocação de itens lexicais, compreendendo os aspectos relacionados à cognição e à memória. Dessa forma, nós partimos, então, da nossa hipótese de que a estratégia de scaffolding, como o Semantic Mapping, se mostram eficazes na aprendizagem de vocabulário em crianças, e isso segundo os trabalhos realizados por Jennings e Haynes, em 2018. A partir disso, acreditamos que a abordagem multissensorial também possui relevância,
quando aplicada no ensino de inglês como língua estrangeira em estudantes acadêmicos, que é o foco que nós estamos aplicando aí, inclusive para posteriores oficinas e inclusive escrita de artigo. Já que ela potencializa a ação, ela potencializa a atenção e a evocação da informação. Vamos conhecer um pouco, então, de qual é o fundamento teórico que nos leva a essa hipótese. Então, temos aqui a abordagem multissensorial, ela, primeiramente, como os colegas já muito bem falaram, envolve os 4 sentidos simultaneamente. Então, nós temos ali a questão do listening, speaking, todos os sentidos. Então, ela contempla as 4 habilidades, e também a questão do tato, o olfato, né, os 5 sentidos do corpo. É um tipo de instrução, né, que enfatiza essas sensações por meio das habilidades, e como ela era usada inicialmente por alunos que tinham uma dificuldade, então nós temos essa questão dela ser sequencial, ela é estruturadinha, né? Sequencial, sistemática, explícita e também individualizada. Na apresentação anterior, a Juliana falou um pouquinho a respeito, então vamos dar uma olhadinha no próximo slide para a gente entender um pouquinho melhor. Aqui eu vou explicar um pouquinho a respeito do scaffolding. O que seria? Aqui nessa imagem nós podemos ver, por exemplo, essa questão do andaime. E é exatamente isso. O andaime ele é construído de baixo para cima, no intuito de ajudar que a construção ela progrida. Da mesma forma, nós temos dentro da abordagem multissensorial essa questão do scaffolding. Então, ela é sequencial, ou seja, sempre vai do mais simples, né, para o mais complexo. Nós temos aqui, então, uma citação de James Henkes, que é uma instrução sequencial, sistematizada, individualizada. Agora nós vamos ver com a Larissa um pouquinho a respeito do que seria essa questão da memória semântica. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, Lari. Sim, tá. Então, né, devido ao nosso objetivo específico, como a Jazz já comentou, nós também buscamos compreender alguns aspectos relacionados à cognição e à memória. E aí, por causa disso, nós trazemos o conceito de memória semântica. O nosso conhecimento, ele é armazenado na memória de longo prazo. E parte dessa memória é a memória semântica, é ali que a linguagem é organizada em categorias a partir de conceitos. Um exemplo de que a memória semântica categoriza informações com significados semelhantes seria a palavra animal, que evoca palavras como cachorro, gato, elefante, mas dificilmente eu não vai evocar palavras como melancia, cadeira, porque não pertence ao grupo semântico semelhante de animal. E a partir disso, né, faz todo sentido relacionarmos ao conceito de mapa semântico. Essa expressão mapa semântico, ela pode ser entendida de várias formas, mas o que eu gostaria de trazer aqui hoje, que é a definição que nós trazemos no nosso trabalho, é a definição de Semantic Mapping, de acordo com James e Haynes. Para esses autores, essa é uma estratégia multissensorial, como a Jéssica bem falou, que envolve fazer brainstorming ou diagrama de palavras relacionadas a um conceito ou palavras-chave de um grupo semântico de vocabulário. Isso pode ser feito esteticamente de diversas formas. Aqui nós trouxemos alguns exemplos para exemplificar. Esse primeiro exemplo, ele é um scaffolding que vai servir para ajudar o aluno a recuperar a informação de uma forma sistemática, e ele vai direcionar associações com características semânticas relacionadas com essa palavra central ali com o fundo mais escuro. Cada aluno ele vai responder de uma forma diferente, né, a essa atividade, utilizando o conhecimento de vocabulário que possui. E
Nesse caso dessa atividade, o teacher ele estruturou a atividade pedindo que o aluno preenchesse essas informações de forma mais específica, mas pode também ser uma associação menos estruturada. Meninas, 5 minutos. Obrigada. Esse exemplo aqui, a gente observa também um semantic mapping, mas a associação de características semânticas aqui ela é feita no estilo de quadrantes. O teacher sugere uma palavra, ali o exemplo old, e aí então pede um sinônimo e um antônimo para essa palavra, e novamente um sinônimo para o antônimo de old. Isso amplia muito o vocabulário, e é interessante que ali tem directions no início, né, na parte de cima da imagem, que é a instrução no início da atividade, sendo então uma atividade de scaffolding que proporciona essa maior autonomia para o aluno, ele podendo fazer isso também sozinho. Esse outro exemplo, ainda mais diferente, o aluno ele vai preencher de acordo com o grau de intensidade de significado, ali partindo da palavra sad, mais intenso, menos intenso, no campo ali semântico da emoção, no caso. Eu queria, assim, pontuar que se o aluno ele for iniciante, essa é uma atividade mais difícil, porque ela requer uma quantidade maior de vocabulário e também é um vocabulário mais abstrato, no caso desse exemplo. Mas que pode ser adaptado também, o professor deve ter essa sensibilidade, né, de adaptar de acordo com o nível da turma ou do aluno, porque também, como a Jéssica bem falou, é uma instrução individualizada. Por último, esse exemplo, o aluno ele precisa formar uma palavra de 2 ou 3 sílabas, utilizando a raiz sugerida, que no caso é form, e ele é uma atividade que envolve a prática de construção de palavras através de morfemas, né? Mas ela pode ser incorporada em atividades de listening, speaking, reading e writing, inclusive para a escrita acadêmica. É uma palavra que é uma atividade que amplia muito essa habilidade metalinguística do aluno. E agora, eu gostaria de falar sobre a metodologia da nossa pesquisa. Ela se caracteriza... Obrigada. Ela se caracteriza como sendo qualitativa, de acordo com Dornia, e de nível exploratório, de acordo com Gil. Nós fizemos e ainda estamos fazendo um levantamento bibliográfico. E a partir disso será desenvolvido um framework, que é a metodologia para coleta de dados. E aí nós sabemos que trabalharemos com estudantes acadêmicos, mas isso ainda será melhor delimitado. Haverá, sim, uma instrução de atividade multissensorial, como coleta de dados, mas esse instrumento também será refinado. Feito isso, esse framework será submetido ao comitê de ética, será feita a execução do piloto, coleta de dados e, então, análise de resultados. Por fim, nós sugerimos, né, como continuidade desse nosso trabalho, a elaboração de recursos educacionais baseados na abordagem multissensorial e nas outras teorias apresentadas. Os resultados do nosso trabalho, eles impactarão diretamente a área de capacitação dos professores, como a Jéssica falou, que é o foco da segunda etapa desse projeto. Então, para a gente faz todo sentido focar nesses resultados. E também pretendemos ampliar essa discussão dentro da área a respeito da estratégia de scaffolding, e assim possibilitar maiores caminhos para ensino de vocabulário, inclusive para alunos com dificuldades. Aqui estão nossas referências e também o nosso muito obrigada aos professores James e Reines, que gentilmente concederam o uso de imagem nos exemplos maravilhosos que vocês viram, ao Dalém, que é a fonte de fomento para esse trabalho, as nossas queridas orientadoras, Prof. Fabiana e Prof. Jaque, e também aos nossos colegas, porque, afinal de contas, né, esse trabalho é fruto de um grande trabalho em conjunto. E aqui estão os nossos contatos, caso vocês queiram as referências, ou enfim. Obrigada, gente.
É sobre se estamos pensando na elaboração de recursos educacionais físicos e digitais também. Sim, estamos pensando devido ao contexto da pandemia. Inclusive, é algo que já estamos fazendo, né, há algum tempo, assim, mas tem surgido diversas ideias, mas o desafio é muito grande, porque tratando da teoria, né, da abordagem multissensorial, se a gente pensar somente no meio digital, isso aumenta muito o nível de dificuldade para nós de pensar, resolver essa questão. Mas sim, estamos pensando. E vai dar certo, né, gente? Lari, talvez falar um pouquinho sobre a nossa motivação de ter usado os mapas semânticos. Acho que uma das motivações, assim, que eu particularmente tive, Prof. Rita, é que, apesar de saber que ele é bem parecido com um mapa conceitual, né, na verdade, ele se define pelo fato de a gente estar colocando ali palavrinhas bem específicas relacionadas com aquela tema que foi dado, né, como no exemplo ali que a Lari muito bem mostrou para a gente. Então, por exemplo, ali a gente tem farmácia. Então, o aluno, ele preencheria as lacunas, né, por exemplo, no primeiro exemplo que foi fornecido, com toda vocabulário relativo à farmácia. E dali, né, que é o primeiro step, que seria até uma forma de brainstorming, ele poderia começar a desenvolver as primeiras frases, e depois das primeiras frases o parágrafo, e assim ele estruturando o texto dele como um todo, com coerência e coesão. Sim, isso, e também a inspiração também vem de que é uma atividade bem multissensorial, né? Esses exemplos não tiveram cores, mas, por exemplo, cor e a atividade sinestésica, né? Também. Nossa, a Prof. Beth fez uma pergunta ali muito genial, né? Assim, pra gente. Prof. Fabiana, você quer responder essa? A Beth veio com uma pergunta cognição na veia, né, Beth? Tá certíssimo. Eu vou dar uma resposta rapidinha, que acho que as meninas estão ficando sem tempo, se vocês quiserem complementar, com certeza, Beth, porque se todo o trabalho de mapa semântico, no sentido de scaffolding, é feito primeiro oral, né, o próprio título do material que a gente está falando trabalha dessa forma. From talking to writing. Então, se a gente pensar até mesmo no nível de alfabetização, a criança passa 6 anos, 7 anos falando antes de começar a escrever. Então, toda abordagem multissensorial, ela geralmente é baseada, tipo, 90% das atividades em atividades orais, para que depois o aluno tenha todo esse input para poder colocar isso na forma escrita, né? Então, e também tem muito a ver com a verbal working memory. Então, quanto que o aluno consegue armazenar de informação na sua memória verbal, né? Até que ele consiga colocar isso em forma escrita. E a gente vê que para alunos com dificuldades de aprendizagem, com distúrbios, com transtornos, ou no caso de alunos que estão aprendendo uma língua estrangeira, né, esse grau de dificuldade é ainda maior. Então, o fato de você modalizar ou mediar o trabalho por uma interação oral, primeiro, facilita, sim, e muito o trabalho escrito. E essa é a abordagem que a gente pretende trazer para todo o trabalho de laboratório de leitura e escrita em língua inglesa, né? Você mediar esses trabalhos pela fala.